Boa tarde a todos, eu sou a Lourdinha, da Associação Espírita Lauro Machado, e vamos então a mais uma tarefa na Seara do Mestre Jesus, o plantão de oração. Convido a todos que quiserem colocar um copinho de água para ser fluidificado, que o faça agora, pois a gente já está iniciando o nosso plantão de oração. Peço também que eleve o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, a toda a espiritualidade amiga e benfeitora, também ao nosso mentor individual, ao mentor da nossa casa Lauro Machado e ao mentor do nosso trabalho plantão de oração, para que ele nos autorize e auxilie em mais essa tarefa no dia de hoje. E como vocês sabem, a gente sempre faz uma preparação do ambiente e a gente está estudando o livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Chico e ditado pelo Espírito de Emmanuel. A gente está fazendo de forma sequenciada. E hoje a nossa lição é a lição de número 112, que diz assim: diante da justiça. Então, vamos ver o que essa lição nos auxilia. Diz assim: diante da justiça. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Jesus, isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 20. E continua assim: escribas e fariseus assumiam atitudes na pauta da lei antiga, olho por olho, dente por dente. Atacados, devolviam insultos, perseguidos, revidavam cruéis. Com Jesus, porém, a justiça fez-se a virtude de conferir a cada qual o que lhe compete, segundo a melhor consciência. Ele mesmo começou por aplicá-la a si próprio. Enredado nas trevas pela imprudência de Judas, não endossa a condenação ou desforço. Abençoa-o e segue adiante, na certeza de que o amigo inconstante já carregava consigo mesmo infortúnios suficientes para chorar. Ainda assim, porque o Mestre nos haja ensinado o amor sem lindes, isso não significa que os discípulos do Evangelho devam caminhar sem justiça na esfera das próprias lutas. Apenas é forçoso considerar que no padrão de Jesus, a justiça não agrava os problemas do devedor, reconhecendo-lhe, ao invés disso, as necessidades que o recomendam a compaixão sem furtar-lhe a possibilidade de reajuste. Se ofensas, pois, caírem-te na alma, compadeça-te do agressor e prossegue à frente, dando ao mundo e à vida o melhor que possas. Aos que tombam na estrada, basta os ferimentos da queda. Aos que fazem o mal, chega o fogo do remorso a comburir-lhes o coração. Olha que lição maravilhosa, né? Então aqui Jesus fala, né, sobre a justiça, né? Nós estamos num mundo de prova e expiação, então ele fala a justiça, que antigamente, né, Moisés ele precisou fazer essa lei, né, essa lei mais, vamos dizer assim, um pouquinho mais rude, que é olho por olho, dente por dente, né? E naquela época ele fala desse povo que viveu na época que ele estava aqui na Terra, né? Que eles agiam dessa forma e também eram considerados, né, falsos e fingidos. Mas Jesus ele veio simplesmente ensinar o contrário, ele veio ensinar o amor, que a gente ainda disse assim, que a gente podia fazer tudo que Moisés tinha falado, mas com amor, né? E ele fez da justiça, né, que a gente visse a virtude que cada um tem, né? Que a gente usasse o bom senso, usasse a consciência, né? E ele começou dando o exemplo dele mesmo, que todo mundo sabe a saga de Jesus, não é? O que ele sofreu até o Calvário, né? E ele deu o seu próprio exemplo para que a gente entendesse, né? Com tudo que ele sofreu ali, com a imprudência de Judas, ele não condenou. Muito pelo contrário, ele auxiliou e muito,
porque ele entendeu que aquilo que ele fez já era motivo suficiente para que ele, né, chorasse. Por isso que ele não condenou, muito pelo contrário, ele perdoou e ele continuou. É isso que está frisando aqui, que a gente precisa, né, diante das ofensas que nos é dirigido, perdoa e segue em frente. Não vá sucumbir com o que o outro fala de você, com o que o outro te ofende. Porque quando a gente tem esses sentimentos ruins dentro da gente, a gente sabe que eles vão acabar em doença. Né? Agora, Jesus também nos ensinou, ele falou para a gente perdoar os inimigos. Né? E que a justiça, né, seja feita, mas seja feita com essa compreensão, com esse bom senso. Né? Que no padrão de Jesus, porque a gente sabe também, a doutrina espírita nos explica que Jesus foi o maior ser evoluído humano aqui que pisou na face da Terra. Nada tirou ele da missão dele, nada fez com que ele agisse com violência, que ele, né, maltratasse, blasfemasse. Nada disso, a gente sabe a saga de Jesus. Não é? E ele falou também que os discípulos deles também eles iriam, né, também deviam caminhar pela justiça das lutas que eles estavam também ali dispostos a fazer, porque eles foram os escolhidos para que difundisse, né, os ensinamentos do mestre. Então também muitos na época não acreditaram, fizeram o que fizeram, né, com todos, com Jesus e com todos os apóstolos, né. Então, aqui nessa lição, ele explica que diante da justiça, sigamos o exemplo de Jesus. Ele não condenou, muito pelo contrário. Ele auxiliou. E ele explica aqui que a gente precisa entender, né, que devemos sim fazer a justiça, porque não é legal fazer coisa errada. Não é de bom tom. Errou, as leis de Deus elas são imutáveis. E tem a lei do retorno, né, que é a lei mais famosa que o povo mais lembra dessa, mas as leis divinas, as leis que Jesus veio nos ensinar, né, que são as leis de Deus, elas não mudam e elas são implacáveis. Ninguém vai infringir essas leis, né? Ao passo que a lei dos homens, o povo, né, faz o que faz, né? Mas as leis de Deus não. E Jesus está ensinando nessa lição que a gente precisa entender que nós somos passíveis de erro, nós vamos errar, mas que não devamos agravar, né, o problema do devedor. A gente tem que dar uma oportunidade de reconciliar, de reajuste, não é? Então, reconhecer que ele errou, sim, ele errou, não é? Mas a gente tem que agir com serenidade, com compaixão, com a melhor consciência, como fala aqui na lição, para que ele possa pagar o que deve, né, com os seus atos e ter uma oportunidade de reajuste. Porque Deus, nosso Pai, Ele nos dá essa oportunidade todo dia. Todo dia, quando você acorda, é uma oportunidade que Deus está te dando para que você possa ser melhor, fazer diferente, para que você possa evoluir com qualidade, não é? Entendendo que se alguém te ofender, né, perdoa, né? Vamos usar esse compadecer aqui como perdoar. O perdão é o remédio santo. E perdoar do jeito que Jesus ensinou. Porque perdoar não é que você está consentindo ou está passando a mão na cabeça, não. É perdoar é que você não deseja o mal para o outro. E você também pode orar por ele, para que ele entenda o ato que ele fez. Que ele vai ser também maior prejudicado. Não só a mim que ele prejudicou, não é? Porque isso vai voltar para ele em dobro. Então é isso que a lição está entendendo, está explicando, né? Diante da justiça, vamos, né, colocar em prática os ensinamentos de Jesus e como ele nos orientou, né? Perdoai os nossos inimigos, né? Orai e vigiai, não faça ao outro o que você quer, que você não quer para você. Então, vamos relembrar esses ensinamentos de Jesus e vamos agir com justiça, sim. Mas tendo, né, essa compreensão, né, com a melhor consciência
né? O devedor vai pagar sim, mas não precisamos agravar a sua situação. É isso que eu entendi da lição. Então agora vamos à nossa prece inicial, que é a prece do Espírito de Verdade, Caritas, que diz assim: Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela aprovação, dai à luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o par. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E querendo de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho onde se deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja, graças a Deus. E nessa mesma sintonia, vamos então pedindo à equipe de fluidificação que possa fluidificar essas águas, que com o auxílio do Dr. Bezerra de Menezes possa fluidificar, colocando o lenitivo necessário a cada um de nós para os males do físico e do espírito. E que esse mesmo lenitivo possa ser levado para todas as caixas de água, das residências, dos hospitais, dos orfanatos, dos abrigos, das creches, das instituições, das escolas, dos asilos, das cadeias, para que cada um possa ter oportunidade de se melhorar. E peço também, para que assim seja, graças a Deus. E nessa mesma sintonia, vamos então pedindo as vibrações para as emergências do plantão de oração, que se encontra na nossa casa, Associação Espírita Lauro Machado, para a caixinha azul dos pedidos de prece e tratamento para os encarnados. Peço também para que o caderno dos desencarnados também e para toda a higienização no lar dos tratamentos dos nossos assistidos. Peço também pelo caderno dos dependentes químicos, para os pedidos que a gente recebe pelas nossas redes sociais e também para todas as sintonias que todos os nossos assistidos, os nossos trabalhadores, os nossos alunos estão fazendo agora junto conosco. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Nessa mesma sintonia, vamos então agradecendo a espiritualidade amiga e benfeitora, todos os medicamentos que estamos recebendo agora, esses medicamentos físicos e espirituais, que estamos recebendo onde quer que estejamos, seja no nosso lar, seja no nosso trabalho, seja na rua. Estamos recebendo esses lenitivos com muita luz, com muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, então, a gente encerra o nosso plantão de hoje, convidando a todos que encerrem comigo, vibrando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim, então, a gente encerra o nosso plantão de oração de hoje, agradecendo a todos os presentes e também aqueles que virão mais tarde, e já deixando o convite para que na próxima quinta-feira estejamos todos juntos para mais essa tarefa na seara do Mestre Jesus, o plantão de oração. Então, eu desejo a todos um bom final de semana,
Que Deus abençoe a todos. Graças a Deus.